Olá, cursistas. Olá, Marisa, tudo bem? Tudo bem? Como vai, Raquel? Tudo em paz? Tudo em paz, tudo bem. Hoje nós vamos falar com os nossos cursistas, Marisa, sobre a avaliação do contexto escolar, né? Uma publicação da SME recente, de 2020, e que trata o que o título mesmo está dizendo, né? Das vicissitudes, desafios, ressignificação e de concepções e práticas, tá? Então, o título já diz muita coisa sobre o documento que a gente vai ver. Só um minutinho. Especialmente na utilização dessa palavra vicissitudes, né? Exatamente. Aqui eu trouxe para vocês o sumário, né, dessa publicação, para que vocês possam conhecer um pouquinho do que a gente vai falar, né, aqui nessa aula, mas também conhecer um pouquinho mais sobre o documento. O documento já começa com uma aula do professor, com uma citação, desculpem, do professor Azanha, né, que fala sobre a avaliação. E vamos dar uma olhadinha nessa fala do professor Azanha, né, e porque ela já dá o tom do documento, né, já abre assim dizendo sobre o que nós vamos abordar. A questão da avaliação na escola brasileira atual não pode ser examinada em profundidade, sem um esforço no sentido de compreendê-la como um elemento, talvez o mais importante, de uma mentalidade pedagógica vigente. E as mentalidades são, na linguagem de Legoff, objetos resistentes à mudança. Então, a gente, quando fala de avaliação, a gente já traz algumas ideias, né, pelas quais a gente passou enquanto estudante, enquanto professor, e essas concepções, elas têm uma ligação com uma mentalidade que é maior do que o que a gente pensa, que faz parte da cultura escolar, né? E muitas vezes ela está relacionada a conceitos que, no momento em que a gente vive hoje, já não seriam mais adequados, digamos assim, né? São conceitos que precisariam ser revistos, e ela está sempre ligada a uma ideia de punição, de não conseguir a nota e de passar, e de ser aprovado, enfim. É um pouquinho isso que a gente vai discutir aqui, né? Então, é justamente isso que o documento nos traz, né? A discussão do tema avaliação no âmbito escolar geralmente está ligada à avaliação do estudante. Então, você fala avaliação, né, Marisa? Você já pensa o quê? Avaliação dos estudantes. Tem que fazer a prova, Exato. eles têm que ser Prova. avaliados, eles vão passar de ano, ele não conseguiu, enfim. Mas ela não abrange só esse aspecto, ela tem outros aspectos, né? Porque existem outros atores nesse contexto escolar, os professores, os gestores, os funcionários, né? E também nós deveríamos pensar, e as condições de trabalho? E as condições do prédio não mereceriam ser avaliadas? Então, talvez seja essa questão da avaliação, ela é um pouquinho mais ampla do que a gente pensa, né? Ela tem ali outras vertentes. Então, assim, ela é um caminho a ser trilhado, ela é necessária, ninguém está aqui dizendo que a avaliação é uma coisa em desuso, não, mas ela pode seguir outros caminhos e pode ter outras perspectivas, né? Então, quando a gente fala em avaliação, a gente pode falar em três âmbitos. A avaliação da aprendizagem, que é aquela justamente que a gente faz com os alunos, a avaliação externa em larga escala, que é aquela prova Brasil, provas que vêm de órgãos externos à escola, né, que aí vai avaliar a escola, vai avaliar como que esses alunos como um todo estão aprendendo, e avaliação institucional, que é aquela que a gente faz dentro da escola, avaliando os caminhos que a gente está seguindo. No âmbito da escola, é desejável que os estudos, reflexões e debates sobre essas vertentes da avaliação envolvam os diversos atores da comunidade escolar,
profissionais da educação, estudantes, famílias, pois esse processo pode vir a se constituir em um caminho promissor para o aprimoramento do projeto político-pedagógico. Marisa, eu acho que você teria algo a dizer para a gente, porque como diretora você viveu isso na pele, essa avaliação institucional que geralmente a gente faz só no fim do ano, o que você poderia nos falar sobre ela? Se trata de uma avaliação processual, né, que ela deve ser, nós devemos ir colecionando documentos ao longo do ano, né, ouvindo e vendo aí as diferentes opiniões. A participação ampla é muito importante, então, não só os segmentos que estão no interior da escola, como funcionários e as diferentes equipes e os alunos, mas também os pais e a própria comunidade, e tem vários exemplos aí que a gente poderia citar disso, tudo isso ao longo do processo, né, que darão aí alguns resultados, alguns indicadores ao final do ano, que poderão, ou que deverão até, né, Raquel, instruir aí mudanças, avanços no projeto político-pedagógico. Posso dar um exemplo muito rápido de uma época que nós tínhamos um sinaleiro na escola, daquele de sirene, né? E achávamos que aquilo era a resolução de tudo, mas incomodava demais a vizinhança, né? Tinha muitos vizinhos idosos, né? Ou pessoas com crianças pequenas, e a vizinhança manifestou isso para a gente. Então, veja, isso também é um processo de avaliação, né? Da melhoria do relacionamento dessa escola com a comunidade do entorno. Inclusive, uma coisa que afeta os próprios alunos que vêm dessa comunidade, né? É a qualidade de vida, né? Exatamente. Bom, aqui nesse material, eles citam esse decreto que fixa as atribuições dos profissionais que integram as equipes escolares. É um decreto que, inclusive, está ali no rol, né, de estudos para esse concurso, mas por que eles citam? Porque ali existe... está elencado o que cabe a cada um, o que cabe ao diretor, o que cabe ao professor, ao supervisor, enfim, né? A todos os participantes desse contexto, né, que é a escola, né? Mas aqui nós destacamos um trecho que diz assim: em articulação com diretrizes, prioridades e metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, a avaliação no âmbito da escola é tratada neste decreto como uma atividade que tem um sentido de apoiar e orientar desde a elaboração do projeto político-pedagógico da unidade educacional até os planos de trabalho da direção, da coordenação pedagógica e dos professores, contemplando a participação dos estudantes e pais nesse processo de planejamento. Então, olha a dimensão que isso tem, né? Então, mas fala, nossa, mas a comunidade vai se meter? Não, não é uma questão de se meter, é uma questão do que a Marisa disse, de entender quais são os nossos propósitos com o nosso planejamento, de compartilhar também ali as suas ideias e compartilhar ali algumas vivências que são importantes nesse contexto de aprendizagem. Finalidades e abrangência da avaliação escolar. Então, para que serve, né, e o que ela abrange? A avaliação adquire especificidades no processo de sua implementação, nos contextos escolares, materializando-se de diferentes maneiras e com distintos propósitos. Então, na maioria das vezes, os esforços se concentram em produzir instrumentos de avaliação, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em avaliação. Nem sempre compreensíveis para os estudantes. E nem sempre satisfatórios para os professores, porque nem sempre esse instrumento de avaliação vai te trazer aquilo que você quer saber sobre aquele contexto, né? Visando identificar ou mapear aprendizagens. Poucas vezes as escolas organizam os modos de verificar as condições de planejamento e execução do trabalho. Mas como que a gente planejou esse instrumento? Como a gente planejou a nossa aula?
né? Então, é nesse sentido, não é avaliar só naquele momento ali do aluno devolver para a gente o que a gente acha que ensinou, porque aí a gente cairia naquilo que o Paulo Freire fala, da educação bancária. Não, é todo um processo. Antes dele devolver qualquer coisa, que não seria nem a palavra devolver, mas antes de a gente avaliar o que ele aprendeu, a gente precisaria avaliar como essa aula foi dada, como esse processo decorreu, o que a gente utilizou para fazer com que todos aprendessem, porque cada um aprende de uma maneira, né? E como nós planejamos o próprio instrumento de avaliação. Será que um instrumento só é o suficiente? Será que existem outras maneiras também de compor essa avaliação? Então, é uma coisa para a gente ir pensando, para vocês irem pensando. E isso é fala muito alto para a gente, né, Marisa? Fala muito Isso é muito alto. É significativo, muito significativo. né, de um modo muito especial no que se refere aí às avaliações externas também, porque como é que a gente, dentro da escola, consegue imprimir sentido à realização dessas provas também, né? Porque elas têm um Exatamente. fundamento e têm funções, né, dentro Exatamente. do sistema educacional. Então, nesse sentido, o que esse documento quer nos fazer pensar, né? Quer fomentar análises, que nós possamos, diante ali da nossa realidade, quando estivermos trabalhando, quando estivermos pensando em avaliação, fazer análises, né? Análises que remetam à mobilização de conhecimento e visões que os profissionais da rede já possuem sobre o assunto. Então, é isso que esse documento quer fazer, que vocês pensem aquilo que vocês já sabem sobre o assunto, considerando a sua prática profissional nas diversas etapas e modalidades, desde a educação infantil até o ensino médio, né? Seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação de jovens e adultos e na educação especial. Há que se ter em conta a diversidade de formação dos profissionais, porque os professores também vêm de diversos locais e são formados de diversas formas, né? E se reconhecer que esses têm conhecimentos acumulados nesse campo de estudo, que é um pouquinho a proposta que a gente faz aqui com o nosso curso. A gente sabe que vocês já têm conhecimentos, que vocês não estão partindo do zero, né? E quando a gente pensa em avaliação, esse documento discute avaliação, ela está partindo desse pressuposto também. Daí a necessidade de que os textos promovam um diálogo entre contribuições teóricas oriundas da literatura e orientações e normas vigentes da rede e tendências dominantes nas escolas concernentes às concepções e práticas de avaliações profissionais. Então, esse documento vai trazer isso para a gente, essa possibilidade de nos colocar para pensar, refletir sobre a avaliação dentro daquilo que a gente já conhece, mas dentro daquele contexto legal e também de caminhos que essa secretaria pensa sobre, né, pensa sobre a educação e aí, consequentemente, sobre a avaliação. Aqui, vamos lá. Avaliação da aprendizagem, aspectos conceituais e normativos. Só um minutinho, deixa eu mover um pouquinho para cá, para não atrapalhar a visão de quem está assistindo. Para zelar pelas aprendizagens dos estudantes, os professores exercem diversas atividades. Quais são elas? Vamos pensar um pouquinho. Elabora um plano de ensino? Sim, a gente elabora, né? Esse plano de ensino não pode ser flexível? Não, ele pode ser flexível, né? Porque você vai pensar o contorno dessas aulas lá no dia a dia depois, né? E aí tem coisas que talvez não caibam naquele momento e que você, enfim, você tem essa liberdade para refletir e adaptar, né, a realidade. Então, plano de ensino e plano de aulas. Selecione estratégias e recursos didáticos para montar a sua aula? Sim, pelo menos deveríamos, né? Ministra as aulas e avalia se as atividades planejadas estão proporcionando o alcance dos objetivos previstos e se os estudantes estão se apropriando, veja bem essa palavra, isso é importante, os estudantes estão se apropriando dos conhecimentos e desenvolvendo habilidades esperadas. Então, enfim, essa é uma dimensão da avaliação.
E quando você pensa nisso, você também está fazendo uma avaliação. Planejar e executar o plano e avaliar são opções inerentes à prática docentes, tá? Então, esse tipo de palavra é bom que vocês anotem, sabe? Porque isso ajuda vocês a comporem também um vocabulário interessante na hora de compor as questões dissertativas e na hora de pensar nesse concurso, né? Planejar, executar e avaliar as ações inerentes à prática docente, né? São inerentes à prática docente, que ocorrem de forma individual e coletiva. Essa prática docente não é só sua, professor. Ela também tem que ser discutida com o grupo, né? Talvez é isso que falta um pouco nas nossas escolas, né, Marisa? A gente ainda tem uma tendência a achar que aquela aula, aquela sala é da gente. Não é. Nós estamos trabalhando num coletivo, né? Exatamente. E se pautam naquilo que prescrevem as leis, é óbvio. Ninguém existe aí uma autonomia, mas uma autonomia dentro das leis. Normas e demais documentos orientadores, elaborados pelos diferentes níveis da gestão educacional e das escolas. Portanto, não se pode pensar na avaliação educacional desconectada do processo de ensino. Então, eu vou dar só um exemplo, que talvez alguns saibam, mas que eu soube por conta de conviver com pessoas, com meus irmãos que são mais velhos que eu, né? Só para ilustrar. A minha irmã fez o primeiro ano e aí se alfabetizou, só que a avaliação era uma avaliação única, final, né? E aí vinha um inspetor, um inspetor que era o supervisor na época, né? E acompanhava essa avaliação. Então, era um dia de festa. A minha mãe, inocentemente, colocou na minha irmã, né, achando que ia autoridade na escola, o melhor vestido que tinha. Um vestido de festa, de domingo, né, como se diz. E ela, tão encantada, porque pela primeira vez ela foi para a escola tão bonita, né, tão bem vestida, ela só se admirava. E ela não conseguiu fazer a prova e ela repetiu o primeiro ano. Porque Meu Deus! A prova era um evento separado de todo o outro processo. É claro que isso é um exemplo muito, né, muito distante da gente, muito longínquo, mas para ver um pouquinho do que eu falei, a cultura escolar, a avaliação, a gente faz um pouquinho isso com os alunos. Olha, amanhã tem prova. Então, e a avaliação, ela não pode ser desconectada do processo de aprendizagem, ela não existe sozinha, ela não existe por si só, ela não tem vida própria. Então é isso, Marisa, você tem alguma coisa a dizer? Porque realmente eu lembrei desse fato. São os rastros, né, do tradicionalismo que permanecem, né, na cultura escolar e na cultura profissional dos docentes, que possibilitam esse tipo de situação. Pode não haver na mesma medida, mas os ritos permanecem. Sobrevivem, né? Tem prova, é da página tal até a página tal, né? E assim, será que em todas as disciplinas, em todos os momentos, há necessidade, né, de uma avaliação escrita do tipo perguntas e respostas, enfim, não existem outras construções, outras possibilidades avaliativas? É bem a respeito disso que o documento vem falando e é o que você vem explicando até aqui. Vamos prosseguir. Então, aqui, só deixa eu ajustar aqui. Bom, então a avaliação, podemos dizer que ela tem um antes, um durante e um após, né? Antes, precede a ação de formação. Ela é diagnóstica, permite os ajustes no programa. Como eu disse, o programa não é inflexível. Você monta um programa no começo do ano, aí você faz uma avaliação diagnóstica dos seus alunos e percebe que talvez você tenha que mudar o seu plano, né? E, enfim, e adaptar a aula às necessidades dos estudantes. Durante, produz informações úteis à regulação do ensino. Espera lá, eu fiz uma avaliação e percebi que mais da metade não atingiu aquilo que eu esperava. Então, espera lá, é hora de pensar. Os alunos é que não estudam ou tem alguma coisa que precisa ser feita, né? E o após faz um balanço das aprendizagens no final do processo, possibilitando um novo diagnóstico para a continuidade da trajetória.
ou nos casos de terminalidade, né, quando é fim de ciclo, fim de etapa, fim de curso, para progressão e certificação. Então, ela tem esse antes, durante e após, e tem características diferentes em cada momento em que ela é aplicada. Bom, uma concepção inerente, aqui também é uma outra citação, essas citações aparecem no final do slide, tá? E também no documento que vocês podem pegar na internet, tá? A avaliação da aprendizagem deve desenvolver de forma contínua e ampla, utilizando-se de procedimentos diversificados, cumprindo as funções de diagnosticar, uma palavra importante, retroinformar o processo educativo e favorecer o desenvolvimento individual do estudante, o que estimula seu crescimento e promove sua capacidade de se autoavaliar. Também uma coisa que pouco se faz, né? Que pouco se faz. Posso fazer um comentário, Raquel? Com licença. Vontade. E esse processo de autoavaliação, ele é muito importante, não só no que se refere ao estudante ou aos estudantes, mas também aos professores, né? Essa reflexão, né, a autoavaliação nada mais é do que um processo reflexivo. Então, essa reflexão sobre o processo e acerca das necessidades que precisam ser ali atendidas, elas envolvem não só a etapa que precede a avaliação, como você passou no slide anterior, como lá na finalização, quando eu vou, de fato, ler essas avaliações e fazer menções. Então, esse processo de autoavaliação, não só do aluno, como também do professor, como de toda a sistemática que foi estabelecida. Sim, ali. Exatamente, né? É isso mesmo. Então, é um assunto até gostoso, né, da gente conversar, porque realmente, e também muito intrigante, porque, na verdade, é o que a gente falou, a gente vem de um costume, né, de uma tradição. Bom, nesse caso, então, a avaliação, ela tem uma função diagnóstica, né? Nós estamos falando da função diagnóstica da avaliação, da função cumulativa, onde a gente vai acumulando ali resultados através de diferentes instrumentos, não só a prova escrita, como a gente já falou, e vai percebendo esse progresso do aluno, e a formativa, porque ela serve também para nos formar no que diz respeito ao que eu sei e ao que eu não sei, né, no caso do aluno, ao que eu preciso saber mais, e no caso do professor, como que eu estou dando essa aula, como eu poderia dar, o que eu poderia usar, enfim. Tá? Então, ela tem ali essas funções. Avaliação externa em larga escala, né? Ela deve contribuir para o trabalho escolar. Então, quando a gente faz essas provas que vêm de fora, né, como eu já falei, inclusive na própria rede nós temos prova São Paulo, em prova da cidade, enfim, né, elas devem ser, antes de tudo, instrumentos para que, com o resultado, o próprio administrador do sistema, né, o gestor do sistema de ensino, pense em políticas para melhorar determinados aspectos, né? Então, esse deveria ser o caráter dessas avaliações. Então, em determinada região, em determinado local, tais escolas tiveram tais resultados, o que pode ser feito? O que nós podemos pensar? Esse é o intuito das avaliações externas. E nos mostrar também, num plano geral, como nossos alunos estão aprendendo. Né? Então, as avaliações externas em larga escala são recentes, né? São recentes, elas entraram aí há pouco tempo, entre aspas, né? Mas são recentes, mas ainda é um desafio o uso de seus resultados para o aprimoramento. Veja bem, não estamos falando em ranquear escolas, mas resultados para aprimoramento de políticas educacionais e também para repensar projetos e ações da escola. Para isso, um passo inicial é compreender quais as finalidades dessas avaliações, que aportes pode trazer para a melhoria da educação e quais são os seus limites. No material em si, ele traz ali uma discussão um pouquinho mais detalhada,
sobre as métricas dessas avaliações, mas a gente entende que num concurso não é disso que se trata, né? Porque isso é uma coisa muito específica. Então, assim, o importante é entender qual a finalidade da avaliação externa. Então, assim, avaliações externas, por que elas são avaliações externas? Porque são elaboradas por um agente externo às escolas, seja o governo federal, estadual, ou o próprio município, seja em empresas, instituições. E em larga escala, por quê? Porque ela é aplicada por uma grande quantidade de alunos, né, de pessoas ao mesmo tempo. E porque são realizados por meio de testes padronizados, aplicados de forma amostral ou censitária, abrangendo redes ou sistemas de ensino. Tá? Então, acho que é esse o intuito, que vocês saibam do que se trata e não confundam aí uma avaliação da aprendizagem com uma avaliação institucional, com uma avaliação externa, enfim. Tá? Marisa, alguma coisa? Sim, em que pese aí a origem da avaliação de larga escala, ela vir de uma exigência, né, do Banco Mundial, em função de prestação de contas, né, dos recursos investidos em educação. Exatamente. Porém, né, muito embora a origem seja essa, nós temos que admitir o seguinte, que a avaliação em larga escala, ela dá visibilidade ao processo educacional, né, que acontece na cidade, no estado, no país, né, faz com que os gestores públicos enxerguem o que acontece no interior das escolas. Veja, mesmo que seja a partir de relatórios estatísticos, mas faz ver que é necessário haver mais ou menos investimentos, né, sempre mais, porque as condições da nossa educação não são as mais favoráveis do mundo, e isso leva até a um ranqueamento mundial, né? Onde se diz que os alunos de tais e tais países são os primeiros no raciocínio matemático, na questão do letramento e assim sucessivamente. Nós, né, costumamos nos posicionar na rabeira, né, desses rankings, mas isso traz a visibilidade, porque, veja, o processo avaliativo que acontece no interior da escola é de conhecimento público? Não. Não. Só sabe desse processo do que acontece os envolvidos, né? Então, embora a gente tenha aí criado algumas resistências e encontrado vários problemas na realização dessas avaliações, elas assumem importância, tanto no sentido que a Raquel explicou, na questão de aprimoramento das políticas públicas, mas de uma maneira muito específica na questão de dar visibilidade, né, de revelar para a sociedade como um todo e para os gestores públicos o que é que de fato acontece. Muito embora o tipo de prova, né, possa contribuir com distorções, mas aí são outras discussões bem mais alongadas. Exatamente. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a posição. Bom, a avaliação externa em larga escala é a interpretação de seus resultados, ainda continuando nesse tema, né? Tanto a avaliação do aprendizado dos estudantes, realizada pelos professores e professoras, né? Ou ainda, algumas vezes planejada com a participação de técnicos ou gestores da escola, quanto a avaliação que a escola faz de si mesma, com foco nos processos e resultados escolares, são consideradas internas, né? Então, aquelas avaliações que a gente faz dentro da própria escola, ou mesmo quando a gente está avaliando, né, no fim do ano, a avaliação da escola, como nós fizemos o nosso processo, elas são avaliações internas. No caso da educação infantil, existe ali os indicadores, né, que são aplicados junto com os pais, tá, mas isso são avaliações internas, né, pois são realizadas diretamente pelos atores que atuam dentro da escola, podendo ou não contar com informantes externos, né, com a participação, por exemplo, dos pais ou não. Já a avaliação externa das escolas é realizada tipicamente por sujeitos e instituições externas às unidades educacionais. Foi o que a Marisa disse, né? Seus resultados devem ser úteis à própria escola e também aos gestores das demais instâncias da rede de ensino e organismos direta ou indiretamente envolvidos. Então, e o que a Marisa falou, né? Elas estão muito ligadas a organizações internacionais, inclusive, né, aqui eles vêm citando, né, que existem programas internacionais
internacionais de avaliação, como o PISA, né, e, executado no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é um pouquinho do que a gente já conversou. Acho que ficou claro, né? Vale lembrar também, Raquel, que a avaliação interna, a avaliação institucional, apesar que eu acho que você vai falar sobre isso, né? Não, mas pode falar. Ela se relaciona diretamente com o Fundeb, Com o né? Fundeb. A partir dos resultados da avaliação institucional é que são estabelecidos aí os índices que serão aplicados em cada instituição Exatamente. escolar, né? Exatamente. Em cada município e em cada instituição. Então, Exatamente. vejam o peso, né, e a responsabilidade que cada um dos elementos envolvidos aí assume nesse processo avaliativo. A avaliação institucional aqui, né, no caso, abrangendo a análise da escola como um todo nas dimensões política, pedagógica e administrativa, tem como marco o projeto pedagógico. Então, é ele que nos guia, que nos conduz, né? E aí, a partir dele é que nós vamos avaliar se a gente está conseguindo atingir aquilo que a gente se propôs fazer, né? E visa subsidiar seu contínuo aprimoramento, por meio do julgamento das decisões tomadas pelo coletivo da escola. Aí eu perguntaria para vocês, quem vocês imaginam ser esse coletivo da escola? Né? Das propostas delineadas e das ações que foram conduzidas e suas condições de realização dos resultados que foram sendo obtidos. Então, fica aí uma pergunta para vocês pensarem, né? Quem seria esse coletivo da escola? Né? Aqui. Etapas e modalidades de ensino. E aí a gente sabe que quando a gente fala da etapa da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, cada qual tem sua especificidade. Nós não estamos falando da mesma forma, em avaliar da mesma forma, né? Existem ali suas especificidades ligadas à faixa etária, ligadas às aprendizagens que se fazem em cada uma dessas etapas, né? Então, um elemento comum às considerações e discussões apresentadas nesse texto foi o destaque à necessária relação entre avaliação e promoção da qualidade da educação. Gente, grava, escreve no caderno, sublinha, sei lá, né? Olha só, relação entre avaliação e promoção da qualidade da educação. Nós vamos falar muito de qualidade da educação, né? O que pressupõe o compromisso dos integrantes da escola e da rede com a garantia do direito à educação de todos os estudantes. Então, isso é ponto comum, né? Para toda a educação básica. Nesse sentido, os conteúdos explorados são pertinentes a todas as etapas de ensino da educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Né? Existem conteúdos ali que são explorados, que são desenvolvidos com as crianças, com os alunos, bem como as diversas modalidades de ensino ofertadas na rede municipal e com a educação de jovens e adultos. Lembrando das modalidades que a gente abordou lá na nossa primeira aula na LDB, né? Que é a educação profissional, educação bilíngue, educação de jovens e adultos, educação à distância, né? Daí termos intitulado este capítulo por meio de uma questão para sugerir que, no limite, não seria necessário retomarmos as considerações feitas nos capítulos anteriores, dado que seu conteúdo pode ser lido e interpretado pelos profissionais que atuam nas diferentes etapas e modalidades de ensino, tendo conta as suas especificidades. Então, aqui existem especificidades na avaliação de acordo com a etapa que o aluno está, que a criança está, seja na educação infantil, no ensino médio, seja no ensino fundamental, ou seja na modalidade de educação de jovens e adultos? Sim ou não? Sim, né? E a avaliação vai adquirir aí um outro caráter. E para finalizar, né? No documento Vicissitudes e Desafios, a avaliação no contexto escolar
é possível entender melhor sobre a avaliação que acontece nas unidades educacionais na Prefeitura de São Paulo? De acordo com esse documento, quais são os objetivos da avaliação? Essa pergunta vai ficar para vocês. E vocês, inclusive, podem responder e mandar para a gente por e-mail, né, pelos nossos canais de contato, porque é uma boa finalização para que vocês reflitam sobre o que a gente conversou e também treinem um pouquinho a escrita e o pensamento. Eu gostaria até de fazer uma contribuição aqui, dizendo qual não é um objetivo da avaliação, que é a exclusão, né? A avaliação, ela também tem um caráter extremamente excludente, né? Então, eu gostaria de dizer aí qual não é o objetivo da avaliação, que é a exclusão. É isso. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, um exercício aí de reflexão após a aula, tentem rascunhar alguma coisa, se quiserem mandar para a gente, estaremos aqui, se quiserem, se preferirem só para vocês, mas façam esse exercício, que quando a gente coloca no papel, a gente vai pensando sobre. E deem uma olhadinha também no material na íntegra, assim, o essencial a gente conseguiu passar para vocês, mas deem uma espiadinha. Tá bom? E eu desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Até. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marisa.